era la persona più straordinaria che abbia mai conosciuto. Perché per fare quello che lui ha fatto, l'aiuto che ha dato ad altri, bisognava avere un coraggio infinito. I nostri amici tedeschi mica scherzavano, insomma. Antes de se mudar para estas instalações construídas de raiz, o Pontifício Colégio Português ocupava um edifício no centro de Roma. Foi de lá que veio um dos documentos mais emblemáticos na história da instituição. Está guardado no arquivo. O relatório do ano letivo 1943-44 descreve o ambiente vivido no colégio durante a ocupação nazi de Roma. Em 2 páginas, destaca-se uma lista de nomes. Pessoas que, sob a ameaça de morte, ali se refugiaram. O colégio era então dirigido pelo padre Joaquim Carreira. Ficaram registados 39 nomes. Depois da guerra, outros que por lá passaram também se deram a conhecer. O Colégio Português é uma residência de padres que vão estudar para Roma. Joaquim Carreira deu por isso acolhimento a homens, adultos e alguns adolescentes. Entre eles, gente destacada na sociedade italiana e até padres perseguidos. Pelo menos 3 nomes da lista referem-se a judeus da família Cittone, de Milão. Uma família com um percurso semelhante a muitas outras na comunidade judaica, onde se contam vítimas dos nazis em campos de concentração. Uma história que permanece na memória dos descendentes. Erano qui in campagna, sfollati e un po' nascosti, con falso nome, ma sono stati denunciati e un amico del nonno era un pezzo grosso del fascismo. Ha visto questa denuncia e li ha avvisati. E allora loro hanno trovato rifugio appunto a Roma, perché hanno dovuto proprio scappare da qua. Questa ce l'avete, né? Hélio, 16 anos, foi acolhido no colégio português com o pai e um tio durante algumas semanas. De manhã fazíamos as camas e arrumávamos os quartos, de modo a não parecer que ali estava gente. Depois, passeávamos no corredor e comíamos. Era o que tínhamos. Os Cittone terão deixado o colégio português dias antes do Natal de 1943, alertados para a possibilidade de uma rusga nazi. Hélio nunca mais viu o padre Carreira. Ficou a dever-lhe a vida, contou. Morreu em 2015. Falou pouco sobre o assunto, mas o suficiente para filhos e sobrinhos entenderem o que passara em Roma. Insomma, sono storie dolorose. Lui mi ha raccontato che i tedeschi erano venuti a cercarli, il padre li ha nascosti in una botola, mi ricordo che mi ha detto, e dopodiché gli hanno detto che non era più prudente stare lì, perché essendo venuti i tedeschi a cercare, una volta non li hanno trovati, ma la seconda potevano anche trovarli, quindi hanno dovuto cambiare nascondiglio. Porque fugiu de Roma, Hélio não tem o nome inscrito nas paredes do memorial ao Holocausto, localizado na estação de comboios de Milão, onde judeus foram forçados a embarcar para vários campos de concentração. Um local hoje visitado em silêncio. Agar foi preservada tal como era. O som dos comboios em circulação no piso superior transporta-nos para aqueles dias de terror. Dos quase 800 judeus deportados só para o campo de Auschwitz em vagões como este, regressaram apenas 27. É neste complexo que encontramos um dos maiores arquivos na Europa sobre a história da Shoah e a perseguição dos judeus. Um centro de recolha e conservação de livros e documentos che preservano la memoria. Questo grande archivio che troviamo appunto le prove sostanzialmente di quello che è stato il processo di arresto e di deportazione dall'Italia. Entre os largos milhares de documentos aqui guardados, destacam-se os referentes às vítimas do Holocausto que partiram de Milão para a morte. Mas também um conjunto de pastas com a história de cidadãos não-judeus, sobretudo religiosos católicos, que salvaram vidas arriscando a própria vida.
uma série de relatórios pormenorizados sobre gente que não olhou à religião ou à condição de quem precisa de ajuda. Foi o que fez também o padre Joaquim Carreira durante a ocupação nazi de Roma, entre setembro de 1943 e junho de 1944. O próprio partido fascista tinha-se afastado das pretensões nazis. Mussolini perdera a base de apoio. As tropas de Hitler controlavam o norte de Itália e, com os aliados a entrar pelo sul, assumiram também o controlo de Roma. Começaram por dizer que nada aconteceria aos judeus romanos se dessem algo em troca. A comunidade juntou 50 quilos em ouro para entregar aos nazis, mas o bairro judeu seria mesmo invadido e foram detidos judeus para deportação. Para a memória dos romanos, este ficou conhecido como o Dia da Razia. Quel libro sarà... Questo è uno dei 25 salvati dai nazisti. Comunque nell'immaginario collettivo era, sì va bene, qualche notizia dal nord Europa arriva di deportazioni, di uccisioni, ma boh, sarà vera, non sarà vera, sarà eccessiva, ma noi stiamo a Roma, non succederà mai nulla di grave. Questo era il concetto fondamentale. E quindi anche se magari avevi un po' paura che qualcosa potesse succedere, dove vai? Scappi? Si pensava che i nazisti nell'immaginario locale, i tedeschi, erano persone di parola. Depois da razia e da deportação de judeus, em 1943, Roma passou a viver em permanente sobressalto. A resistência organizava-se na clandestinidade e, às escondidas, famílias e casas religiosas acolheram judeus e resistentes antifascistas, incluindo militantes socialistas. A cerca de 1 quilómetro da Praça de São Pedro, à beira do rio Tibre, com vista para o emblemático Castelo de Sant'Angelo, localiza-se o Palácio Alberini, edifício do século XVI. Naquela altura, era o Pontifício Colégio Português, onde, discretamente, o padre Joaquim Carreira abriu as portas a dezenas de refugiados. No relatório daquele ano letivo, 1943-1944, Carreira explicou que concedeu asilo e hospitalidade a pessoas perseguidas na base de leis injustas e desumanas. Luigi Priolo não sabe bem em que circunstâncias chegou ao Colégio Português, quem o encaminhou, como. Com 14 anos, era o mais novo dos refugiados. Filho do autarca socialista de Reggio Calabria, no sul de Itália, foi enviado para Roma para fugir aos bombardeamentos. E qui andavamo correndo, i tuoi sacerdoti. Ajudado pelo filho e pela nora, Luigi regressa pela primeira vez ao antigo edifício do Colégio Português em Roma, que hoje acolhe os escritórios de uma multinacional da moda. Ogni volta. Qui. Tem já dificuldade em reconhecer os espaços por onde andou quando era um adolescente refugiado e irrequieto. Vabbè, ma è stato cambiato però. Guarda, è stata divisa da questa parete. C'erano 12 o 13 professori universitari italiani. Poi c'erano altri, indiscutibilmente, tenere 60-70 persone quante eravamo dentro. Non era un'atmosfera gradevole. Io era quello che avevo meno rischi perché anche se ero sviluppato ma ero un ragazzo. Questa era la cappella. La cappella era. O medo prevalecia nos corredores, lembra Luigi. Apesar de os ocupantes alemães terem assumido que não invadiriam edifícios religiosos dependentes do Vaticano. Na porta do Colégio Português foi colocado um cartaz assinado pelo chefe militar nazi em Roma. Ali estavam interditas quaisquer buscas, mas os nazis chegaram a bater à porta do colégio. Che poco che gli girava qualcuno, sondava la porta e vedeva. Però questo non è mai avvenuto. Devi aver paura, che cosa fai? Perché c'era stato puntualizzato che dovevamo far così, perché se venivano i tedeschi c'era una linea di fuga, una specie di cosa, però io non sono mai andato perché non c'è mai stata necessità. Eram dias longos.
Os refugiados entretinham-se a passear nos largos corredores, a rezar na capela, a ler, a jogar às cartas, a ouvir as notícias na rádio ou a aprender português com os padres. Habituaram-se a não falar alto. Os movimentos eram cautelosos, evitavam a aproximação às janelas para não serem vistos do exterior. Io stavo all'interno soltanto, la finestra chi ci usciva. Era anche proibito, nel senso si ritrovavano subito, almeno dicevo. Era un brutto momento, non era simpatico, insomma, ma comunque. Os lavatórios tinham de estar limpos e impecavelmente secos, como se não tivessem uso. Diariamente tinham de ser apagados todos os sinais de presenças estranhas. As roupas dos refugiados eram misturadas com as dos padres residentes. Para apanhar ar, recorriam ao terraço, mas com cuidado. Ancora adesso io mi sveglio molto presto per inventarmi com'era, insomma, lasciare il letto a posto. Poi andavamo su in terrazza e invece giocavamo alla sueca e poi anche a altri giochi, infatti, stando attenti perché il settore dove noi andavamo, cioè non potevi stare in piedi, e perché quindi dovevi stare per giocare, dovevi stare abbassato e quindi stavamo tutti. Reinava o silêncio do terror, escreveu mais tarde o médico e reitor da Universidade de Roma, Giuseppe Caronia, outro dos refugiados do Padre Carreira. Caronia tinha já passado pela miséria, destruição e dor da perseguição fascista e nazi. Antes de se esconder no colégio português, deu ele mesmo abrigo temporário a dezenas de judeus e outros refugiados numa clínica que dirigia. Esteve apenas uma semana escondido no colégio português, do final de maio de 1943. Foram, como diria mais tarde, 8 dias de paz num oásis sereno. Na lista do Padre Carreira, Caronia aparece logo a seguir ao amigo Cesare Frugoni, outro médico reputado que se refugiou no colégio português. Frugoni chegou a ter como pacientes o físico Marconi, o maestro Toscanini, o dirigente histórico dos comunistas italianos Togliatti e o próprio ditador Mussolini. Numa das muitas cartas dirigidas ao Padre Carreira, Frugoni agradeceu a amabilidade com que foi acolhido. O colégio foi uma ilha de paz no coração da cidade. Palavras semelhantes às de Mário Jacopetti, professor de engenharia. Esteve 7 meses escondido no colégio, o suficiente para daí em diante passar a apresentar-se também como ex-aluno do colégio português. Escreveria um longo poema onde o medo rima com histórias e pormenores de um dia-a-dia de clausura. Domenico e Francesco Vitiello, irmãos, permaneceram 80 dias no colégio português. O pai, Fortunato, oficial da Marinha Italiana, juntou-se a eles. No que mais tarde escreveram, guarda-se em arquivo esta carta. O Padre Carreira desafiou as ferozes leis de guerra alemãs e fascistas. Os irmãos Vitiello descrevem ainda o que viam do terraço ou nas escassas ocasiões em que se aproximavam das janelas. Terríveis duelos entre a aviação aliada e a defesa antiaérea nazifascista, que muitas vezes acabava de forma trágica para italianos e alemães. È bombardata cosa pure. E io ho assistito al bombardamento di Roma, una cosa da matti proprio, veramente. A Europa estava em guerra. Roma vivia com dificuldades de abastecimento, escrevia o Padre Carreira no relatório, e os nazis de porta em porta, à procura de judeus ou resistentes. Havia um problema grave. Tinha de alimentar os padres e os refugiados a quem dera asilo. O pão era um bem cada vez mais escasso, os preços elevados. A fruta foi abolida na ementa do colégio, substituída por marmelada. Os refugiados judeus tinham também o problema das restrições alimentares. O adolescente Luigi Priolo saiu beneficiado em algumas refeições. Io stavo vicino a questi signori ebrei, poverini mi facevano pena, che dovevano mangiare carne rossa. Allora la mangiavo. Carne di maiale. Questa era la mia azione, che di lì per lì gli fregava la carne, quindi un'azione negativa. No, per un cattolico, come dire, vabbè comunque.
Havia, durante a ocupação nazi, cerca de 13 mil judeus em Roma, sobretudo aqui, no bairro à volta da sinagoga. Na já referida razia de 16 de outubro de 1943, e só neste dia, os alemães levaram mais de 1000 para campos de concentração. De Auschwitz só voltaram 16, 15 homens e uma mulher. Sabe-se que quase um terço dos 750 conventos e casas católicas na cidade esconderam naqueles meses mais de 4 mil judeus, cerca de um terço da comunidade. Um dado que pode contrariar a ideia de que o Papa Pio XII, cujo pontificado atravessou toda a Segunda Guerra sabendo do extermínio dos judeus, nada teria feito para contrariar as atrocidades do nazismo. O Papa Pio XII criou mesmo um burô, como na altura se chamaram, de concessão de vistos para que os judeus pudessem fugir, serem expatriados dos países onde havia ameaças. E conseguiam vistos. Em Roma foram as ordens religiosas e as instituições religiosas que acolheram muitos judeus. Durante a guerra, dominou a diplomacia da prudência, julgando a Santa Sé que esta seria mais eficaz para a Igreja e para a cidade. Entre estudiosos da Segunda Guerra Mundial, o comportamento de Pio XII gera um aceso debate. O arquivo da Sinagoga de Roma não tem a contabilidade dos judeus que se esconderam em instituições católicas. A responsável do arquivo sugere cautela nas leituras sobre o papel do Papa. Se da una parte tanti ebrei sono stati salvati nelle case religiose, è evidente che il Papa non è che ha detto no, non li salvate, no? Però da qui a dire che il Papa ha detto, ho fatto capire sì salvateli, no, perché ci sono stati tanti casi in cui invece gli ebrei sono andati a bussare a chiedere aiuto e hanno detto no, non possiamo, hanno chiuso la porta. I religiosi che aprirono i conventi a Roma, i seminari, lo fecero spontaneamente o lo fecero per ordine del Papa? Cada casa respondia por si. Chega a haver conselho de alguns lugares, mas sem haver propriamente uma rede entre elas, mas a Secretaria de Estado dava indicações a quando havia pedidos. È chiaro che senza il consenso del Papa monasteri di clausura non avrebbero potuto ospitare rifugiati o ricercati. Ci fu un consenso del Papa, ma ci fu anche un'iniziativa di base, soprattutto perché il rischio era gravissimo per i superiori, la condanna a morte, la fucilazione. O historiador Andrea Riccardi tem-se dedicado ao estudo do pontificado de Pio XII. Fundador da comunidade de Santo Egídio, que mediou as negociações de paz para Moçambique, e ex-ministro italiano para a cooperação internacional, Riccardi entende que o Papa tinha pouca margem de manobra perante a ameaça nazi de ocupar também o Vaticano. I silenzi di Pio XII furono una scelta, proprio perché era convinto che una presa di posizione pubblica avrebbe in un certo modo schiacciato la Santa Sede su una parte o sull'altra. Il Vaticano era a conoscenza delle persecuzioni, prima dello sterminio, poi degli ebrei. Ci sono rapporti impressionanti. Dobbiamo dire che le parole di condanna di Pio XII furono rare, ma soprattutto Pio XII si concentrò nell'azione di aiutare. Non si può dire né che il Papa ha aperto tutti i conventi, perché non è vero, né che il Papa ha detto non li aprite. La verità è nel mezzo. Allora, sicuramente il fatto che il Papa non abbia detto di non aprire i conventi è un fatto apprezzabile, però da qui a voler far passare il Papa come il paladino che ha salvato tutti, non è vero. Alguns refugiados no Colégio Português relatam em especial um dia dramático na história da ocupação de Roma. A apreensão atravessou os corredores quando, a 23 de março de 1944, as milícias partigiani fizeram explodir uma bomba na Via Razzella, perto do quartel-general nazi. Nas paredes dos prédios em volta não foram apagados os vestígios da imediata retaliação nazi. Morreram 33 soldados alemães e concretizou-se o receio de represálias.
Por ordem direta de Hitler, os nazis capturaram 335 romanos, entre eles dezenas de judeus. Foram levados para as Fossas Ardeatinas, na periferia da cidade, uma antiga mina, e ali, um a um, fuzilados com um tiro na cabeça. Che riguardava moltissimo questo, insomma. E le Fosse Ardeatine è stato un fatto, uno dei tanti fatti. Vivevamo in una situazione di guerra. As Fossas Ardeatinas são hoje um grande e silencioso mausoléu guardado pelo exército italiano. É possível visitar o local dos fuzilamentos, percorrer os túneis até às campas, onde foram solenemente depositados os restos mortais, só descobertos e recuperados depois da guerra. Flores revelam que o trauma permanece na memória de famílias italianas. A notícia do massacre varreu a cidade de Roma naquelas semanas, mas o Papa manteve o silêncio. Pio XII non voleva si combattesse per Roma e quindi era molto contrariato, secondo me, dell'attentato a Via Rasella. Però, tutto l'impegno vaticano fu perché i tedeschi uscissero da Roma senza combattere nella città, senza distruggere i ponti. O Papa nunca deixou a cidade. No final da guerra, seria por isso aclamado pelos romanos. À diplomacia da cautela, o padre Carreira respondeu sem hesitar. Vincenzo Agado, outro refugiado do colégio, encontrara ali um grande coração português. Depois da guerra, Carreira viria a acolher outros refugiados, pessoas sobre quem caía a suspeita de terem colaborado com os fascistas. O padre Joaquim Carreira recebe no Colégio Pontifício quem recebeu durante a guerra, que eram pessoas fugidas de uma determinada situação. Mas depois recebe no mesmo colégio 4 pessoas fugidas da nova situação. Ele acolhe dos dois lados, em nome do perdão, em nome da reconciliação. Pois quando decidi escrever a biografia, lembrei-me também de guardar tudo o que pertencia ao... Foi o testemunho do judeu Elio Cittone que levou o Yad Vashem, Memorial do Holocausto em Jerusalém, a homenagear o padre de Leiria como justo entre as nações, à semelhança de outros 3 portugueses, o cônsul Aristides de Sousa Mendes, o embaixador Sampaio Garrido e o imigrante José Brito Mendes. Israel reconhece que durante o período do Holocausto, Joaquim Carreira arriscou a vida para salvar judeus perseguidos. O certificado e medalha estão guardados na casa de família. Vinha cá de vez em quando tomar férias e normalmente era aqui que ele permanecia. Quando ele escrevia a anunciar a sua visita, para nós era uma alegria. E dizíamos sempre, o tio de Roma vem visitar-nos. O sobrinho, João Carreira Mónico, também se fez padre. Admite ter sido influenciado pelo tio na descoberta da vocação. Foi ele que revelou ao mundo o trabalho discreto de Joaquim Carreira durante a Segunda Guerra. Dizia aquilo que queria dizer. Falava da invasão, falava, enfim, daquelas famílias, falava das Fossas Ardeatinas, mas não do que ele fez, eu soube depois. Os judeus e a ameaça e os outros refugiados, à medida que eu fui crescendo e fui vendo e fui lendo, é que me apercebi. O padre João Mónico escreveu um livro biográfico no qual recorda outras facetas do tio, como a paixão pela química, pela fotografia e pela aviação. Joaquim Carreira foi o primeiro padre aviador português com brevet. Nem em Roma deixou de voar. A casa de família mantém-se com poucas alterações. João Mónico faz-nos uma visita guiada. Este aqui é o quarto do tio de Roma. Era o quarto que estava reservado quando... Aqui encontra uma explicação para o que sucedeu. Esse sentimento que morava no coração, penso que nasceu, cresceu e alimentou-se aqui nesta casa com o pai e com a mãe. Viviam do campo e viviam do trabalho braçal, religiosos, cristãos, e onde também nunca faltava a ajuda ao próximo.
Havia sempre uma broa, havia sempre um pedaço de carne, havia sempre qualquer coisa para socorrer os mais necessitados. E, portanto, esta dimensão do acolhimento, esta dimensão da abertura do seu coração e da inteligência acompanhou durante toda a vida e, concretamente, depois nesta situação de Roma. Consultámos também a documentação referente à Embaixada de Portugal junto da Santa Sé nas décadas de 40 e 50. Há documentos onde se relatam pormenores da situação precária na ocupação nazi de Roma e o papel do Papa. Informações confidenciais e urgentes enviadas para Lisboa pelo embaixador. Não há neste arquivo registros explícitos sobre o acolhimento de refugiados judeus, socialistas e antifascistas no Colégio Português em Roma. Mas em 1946, o Estado português atribuiria a comenda da Ordem de Benemerência a Joaquim Carreira, que distingue serviços prestados em favor da coletividade. Temos de percorrer o arquivo da Diocese de Leiria para encontrar uma das poucas referências do Padre Carreira ao que se passou no colégio, além do que escreveu no relatório. Desde o início da guerra, que o Padre Carreira descrevia ao Bispo de Leiria o que se passava em Roma. Bombardeamentos, longos alarmes, dificuldades em sustentar os alunos, uns mais medrosos do que outros. Passava dias e noites horríveis. Chegou a pedir para regressar a Portugal. Poucos dias depois do início da ocupação nazi de Roma, o Padre Carreira descrevia trágicos acontecimentos que martirizavam Roma e Itália. A ocupação de Roma não se fez sem derramamento de muito sangue. Durante 3 dias e 3 noites, tivemos de comer e dormir ao som de tiros de canhão, rajadas de metralhadora, bombas de mão. No Vaticano, acho que estão cheios de medo, e com razão. Na frontaria do colégio, hastearei a bandeira portuguesa logo que veja as coisas mais complicadas. Oxalá que a respeitem. Um mês depois, estava consumada a tomada da cidade pelos nazis e tinham sido deportados os primeiros judeus romanos para campos de concentração e extermínio. Carreira escondia já refugiados no colégio. Percebendo que em Portugal prevalecia uma certa condescendência face às atrocidades nazis, o padre escrevia outra carta ao Bispo de Leiria. Impossível descrever a mínima coisa da tragédia a que temos assistido. A realidade excede toda a imaginação. E ainda por aí haverá amigos da situação que se atrevem a dizer que as barbaridades, roubos e opressões que se contam são coisas inventadas pela propaganda adversária. Miseráveis. Nunca supus eu que deveria alguma vez assistir a tamanhos horrores. Oxalá daqui a um mês já possa contar alguma coisa do que agora devo calar por prudência. Andamos todos com o credo na boca. Não se conhece outra missiva sobre os 9 meses em que escondeu refugiados no colégio. Numa carta da Congregação para os Seminários, dirigida ao Padre Carreira, ainda em 1944, o Vaticano congratulava-se, logo após a libertação de Roma, com o bem que ele fizera em circunstâncias excepcionais. Nos anos 50, o Padre Carreira apoiava já a embaixada junto da Santa Sé. Parte do episcopado português acusou-o de não dar a devida atenção ao colégio e pediu a sua substituição. Seria formalmente nomeado conselheiro da embaixada, cargo que acumularia com o de reitor até se desvincular definitivamente do colégio, em 1954. Aqui era o espaço onde era o quarto do Monsenhor Carreira. Ele tinha o quartinho de dormir, tinha a sua casinha de banho e tinha um hallzinho de entrada. Foi nos anos 60 que as irmãs Orlanda e Isilda, então jovens estudantes, conheceram o padre Joaquim Carreira. O conselheiro da embaixada vivia na casa da Congregação das Franciscanas Hospitaleiras, na periferia de Roma. E ele vinha da embaixada e todos os dias nos trazia depois das aulas de manhã. Fazíamos muitas perguntas, sobretudo eu gostava muito de saber coisas de arte, de história. Era um excelente fotógrafo e vibrava muito quando fazia as fotografias com os pormenores, com tudo o que via, ele apreciava e valorizava muitíssimo, muitíssimo. E fugia de ficar nas fotografias.
quando às vezes nos pediam alguma coisa ou era preciso aqui para casa alguma coisa, o Monsenhor ia connosco, levava-nos à casa dos judeus, que eram, eu não sei bem dizer onde era, mas sei que era perto da sinagoga. Eles, quando viam o Monsenhor chegar à porta, vinham-no cumprimentar, todos bem dispostos. Eu sabia a amizade que ele tinha com os judeus quando íamos comprar algumas coisas, mas não sabia de onde vinha essa amizade. Na investigação que fizemos também nos arquivos de Fátima, descobrimos que Joaquim Carreira foi convidado para ser reitor do santuário. O convite foi feito pelo bispo de Leiria em setembro de 1970. Carreira recusaria, justificando não ter capacidade para o lugar. Queria partir para a missão em Timor-Leste. Acabaria por permanecer como conselheiro da embaixada. Joaquim Carreira morreu em dezembro de 1981, na casa Madonna di Fátima, das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras. 20 anos depois, o corpo seria trasladado de Roma para a Caranguejeira, Leiria, numa cerimónia que mobilizou a comunidade local. A urna foi acompanhada pelo sobrinho, o padre João Mónico, e por aquela que seria a sua última amiga no último ano de vida. Maria da Conceição Primitivo chamou a atenção do padre de Roma pelos artigos que escrevia num jornal da Diocese de Leiria. Nas dezenas de cartas trocadas entre os dois durante 11 meses, é possível percepcionar uma admiração mútua. Em conversa pessoal, Carreira revelou à amiga que ajudara também mulheres e crianças durante a ocupação nazi de Roma, levando-as para conventos femininos. Terá assim salvo, no total, cerca de 200 de refugiados. O padre de Leiria conheceu 5 papas. Acompanhou as mudanças sociais e religiosas na última metade do século XX. No fim da vida, já não revelava o ceticismo que nos anos 60 o levou a criticar o Segundo Concílio do Vaticano e a modernização na Igreja, mas considerava que a sociedade estava em degradação moral. Faleceu poucos dias depois da última carta enviada a Maria da Conceição. Procurava escapar a falar daquilo que tinha feito, mas disse que, de facto, foi uma alegria muito grande poder ajudar a livrar da morte algumas pessoas. O padre Joaquim Carreira diz a certa altura uma frase: "Eu fiz isto sem olhar às consequências". Portanto, ele recusou o mas em nome do sim. Eu acho que isto é extremamente atual para o tempo que estamos a viver. Precisamos muito de sim e talvez menos de mas. È il caso di un portoghese, quindi fuori dall'ambiente italiano. Perché quest'uomo si impegnò? Avrebbe potuto compromettere il collegio portoghese, forse avrebbe potuto avere anche dei problemi con la Chiesa portoghese o col governo. Depois da guerra, Luigi Priolo procurou o padre Carreira para que celebrasse o seu casamento. Foi a última vez que o viu. Luigi fez carreira pública na administração do Senado italiano. Chegou a ser vice-secretário-geral. Uma vida que gosta de recordar a partir da história do padre português. Per fare quello che ha fatto padre Carreira, bisogna avere un coraggio fuori assolutamente fuori dal comune. Il primo a essere fucilato sarebbe stato lui. Poi in qualche modo in quella casa quel caso non è successo, ma veramente ha avuto un coraggio incredibile. Io ho vissuto per un anno qui dentro, avevo paura di tedeschi. No, sei caduto fascista poi.